Bom dia, pessoal. Então, continuação aí da nossa revisão. Quando vamos falar agora de calor sensível e calor latente, tá? Você coloca uma panela, uma chaleira com água no fogão, acende lá a chama. O que vai acontecer com essa água? Inicialmente essa água vai subir a sua temperatura, tá? Vai elevar a sua temperatura até alcançar uma temperatura limite, que aí, quando ela alcança essa temperatura limite, ela para de ter variação na temperatura e passa a se transformar em vapor, tá? Então, duas coisas a gente pode observar quando um corpo recebe ou cede uma quantidade de calor. Ou uma variação na temperatura, ou uma mudança em seu estado físico, passando nesse exemplo que eu falei, do líquido para o gasoso. Ou também pode ser do sólido para o líquido ou vice-versa, tá? Então, calor sensível é a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo, provocando uma mudança de temperatura sem mudar o seu estado, tá? O calor absorvido ou cedido faz com que mude o estado de agitação das moléculas. Vocês lembrarem lá o que nós definimos como temperatura no capítulo anterior, beleza? Que era o quê? A medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação média das partículas que formam o nosso corpo lá, ok? Capacidade térmica de um corpo. Se tomarmos um corpo de massa M, temperatura inicial θI, e fornecermos a ele uma determinada quantidade de calor, Q, sua temperatura passará a ser θF, sofrendo uma variação correspondente a então. Então tá aí, ó, definição que nós fizemos lá na sala de aula de capacidade térmica de um corpo, representado pelo C maiúsculo, é a quantidade de calor que ele perde ou recebe que varia a sua temperatura. Beleza? Cuja unidade mais usual é a caloria por grau Celsius. Como exemplo, nós fizemos também esse aqui na sala de aula. Ó, considere um corpo de massa igual a 200 gramas, que necessita de 200 calorias para que a sua temperatura varie em 20 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica dele? Então, basta você pegar 200 calorias, que foi a quantidade que ele recebeu, e variou em 20 graus Celsius. Então, fica 10 calorias para cada grau Celsius. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que esse corpo, para variar 1 grau, ele precisa ou perder ou ganhar 10 calorias. Se ele ganha 10 calorias, se ele recebe, a temperatura dele sobe 1 grau. Se ele cede 10 calorias, a temperatura dele desce 1 grau. Então, isso é a capacidade térmica do corpo. Outra grandeza importante era a capacidade térmica por unidade de massa, que é denominada de calor específico do corpo, com C minúsculo. Então, ó, calor específico do corpo é a capacidade térmica dividido pela massa. Diretamente, fiz a demonstração dessa equação na aula, é o calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. As unidades de medida caloria por grau Celsius, é a mais comum, tá? Em outras palavras, calor específico de um corpo indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie uma unidade. Como exemplo, calcule o calor específico daquele exemplo anterior, eu fiz na sala, não vou repetir aqui, tá? Então, muito importante aqui agora é o seguinte, lembrar que nem a capacidade térmica e nem o calor específico depende da massa do corpo, tá? Apesar de grama aparecer na nossa equação, ela depende por unidade de grama, tá? Ou seja, não importa se o corpo pesa 1 tonelada ou 1 quilo. O que vai interessar para a gente é a caloria por grama. Então, o calor específico do corpo não depende da quantidade de massa que tem o corpo. Depende apenas de quê? Do que o corpo é feito, da substância que o corpo é feito. Cada substância tem um calor específico distinto, beleza?
Como exemplo, temos aí uma garrafa térmica contém água a 60 graus. O conjunto garrafa térmica mais água possui capacidade térmica igual a 80 calorias por grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e após algum tempo a temperatura diminui para 55 graus. Qual foi a perda de energia térmica para... Então, bora lá. Quais foram os dados que o problema deu para a gente? Temperatura inicial, θi, igual a 60 graus Celsius. Capacidade térmica, 80 calorias por grau Celsius. Temperatura final, igual a 55 graus Celsius. E a pergunta, qual a quantidade de calor que foi perdida para o meio? Então, basta lembrar como foi definida a capacidade térmica, que era o calor sobre a variação da temperatura, ΔT. Daqui, nós podemos isolar o calor, que é a capacidade térmica, vezes a variação da temperatura. Então, você olha para o problema, você tem a capacidade térmica e tem a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, e calcula aí essa quantidade de calor, que é 80 vezes a variação da temperatura, que é 55 menos 60, que é menos 5. Isso é igual a menos 400 calorias, ou seja, ele perdeu 400 calorias para o meio. Bom, então vamos lá, exemplo 2 aí. Na tabela é possível ler os valores de calor específico de 5 substâncias no estado líquido. E no gráfico é representada a curva de aquecimento de 100 gramas de uma dessas substâncias. Tá? Então veja bem, aí ele dá aí a tabela e a curva de aquecimento representada é, ele quer saber a quem pertence essa curva. Como é que eu vou saber? Lembra que lá agora há pouco eu falei, olha, cada substância tem um calor específico, que não depende da massa, depende somente daquilo que a substância é feita. Então, bom, quais são os dados que eu tenho aí? Tenho aqui nesse eixo as temperaturas, que saiu de 5,5 para 80, ó. A partir daqui a temperatura varia. Recebendo 3.203,5 calorias, ela sai de 5,5 para 80, tá? A massa foi dada, então o que eu preciso? Utilizando a equação fundamental da calorimetria, MC ΔT, tá? Você vai observar, olha, eu tenho o calor, está dado aqui no gráfico, tem a variação da temperatura, que também está no gráfico, e tem a massa que foi dada lá no problema. O que eu preciso fazer? Descobrir o calor específico dessa substância utilizando essas informações e comparar com a da tabela e ver qual é, né? Então, isolando o calor específico naquela fórmula lá, ele é o calor, a quantidade de energia fornecida, dividido pela massa, vezes a variação da temperatura. O calor está lá, 3.203,5, dividido pela massa, que foi 100 gramas, vezes a variação da temperatura, que é 80 menos 5,5. Isso dá 74,5 graus Celsius. Multiplicando isso aqui por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, fica 3.203,5 dividido por 7.450. Isso aqui é igual a 0,43 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, a última alternativa é benzeno.